Ricardo, boa noite. Minha filha está aqui, minha esposa, já estamos prontos para um bate-papo excelente com Carlos Mário Álvares. Assim que ele entrar aqui, a gente já começa o bate-papo, mas queria primeiramente avisar a todos vocês que o Instituto ESP está com alguns cursos bem interessantes sobre fundamentos da psicanálise, sobre tópicos introdutórios em psicanálise. Não sei se vocês estão acompanhando ou não. Se não estão acompanhando, corre lá no site do Instituto ESP, que nós vamos ter a presença já confirmada de Jorge Cesarino, Eva Lerner, Leandro dos Santos, Daniel Mar Pérez, tudo isso gratuitamente para trabalhar com vocês aí os fundamentos, né? Então, a gente já trabalhou a questão do inconsciente com o Daniel, vocês acessam esses vídeos pelo YouTube. Vamos trabalhar agora sobre a pulsão em Freud e Lacan, com Jorge Cesarino, dia 14. Depois nós vamos trabalhar sobre a transferência com Eva Lerner. Tá fantástico, assim, tá genial, né? Tá muito bacana. Aqui tá aparecendo a... Deixa eu pegar aqui. Bem-vindo, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Marco? Boa noite. Tudo jóia. Cada dia melhor por aqui, cara. Que Deixa eu bom. acertar meu celular. Tá. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos. Bom, meu querido, a gente bateu um papinho, né, sobre a formação do analista, né? E tem uma coisa que me pega, assim, ainda hoje. Já dei aula na UEL, aqui que é a Universidade Estadual, né, de Londrina, uma das maiores aqui da região. Um abraço pro Fernando, lá de São Paulo, queridaço. Dei aula na Unifil, que hoje abriga a nossa pós-graduação do Instituto ESP, né? PUC também. E uma coisa, cara, que ainda me assusta, né? Por exemplo, são pessoas que se colocam, por exemplo, para dar supervisão em psicanálise e sequer tem o trabalho de uma clínica, né? Sequer a gente sabe que fizeram análise. Sequer a gente sabe porque pergunta, né? Fala, professor, você se analisou? A pessoa fez, eu fiz terapia. E entra nessa questão da formação do analista de hoje, né? Que tipo de formação, né, hoje, o mundo, de uma forma geral, porque a gente sabe que não é só no Brasil, né, apresenta, e qual é a realidade disso, né? Porque apresenta um ideal IPA, padrão IPA, que você entra no site lá, você vê imersão, pelo menos 3 vezes na semana e tal, análise, 3 anos. Cara, quem consegue fazer isso hoje? Ô, Marco, é uma questão importante para quem quer pensar psicanálise, para quem leciona, para quem é supervisor. Historicamente, você mencionou a IPA, a Internacional de Psicanálise, foi de onde surgiu, né, o primeiro núcleo institucional de formação. Foi fundada pelo Freud em 1911, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, é por aí. E teve os primeiros analistas em torno dele, aquele, digamos, quase que um certo círculo, né, fechado e misterioso. As reuniões... Comitê secreto. O comitê Que secreto. que não era tão secreto assim, né, também. Pois é, na época que a psicanálise parecia algo profano, algo subversivo, de uma certa maneira precisava ser poupada, né, e escondida. Depois o Freud vai chamá-la de peste, porque ela vai começar a contaminar todo mundo, né? Então, desde essa época que o Freud funda a Internacional, a referência Freud Internacional perdurou por muito tempo como única referência. Talvez até a Segunda Guerra Mundial, e depois acho que os movimentos começaram a abrir um pouco. A Inglaterra abrigou a Anna Freud, aí teve já um desdobramento com Melanie Klein. Enfim, você imagina, de um ponto, que é o Freud e os seus discípulos iniciais, da primeira geração,
Jung, Ferenczi, Reich, Rank, Reich. Depois disso, é como você sabe aquele pinguinho de chuva que cai, aquela gotinha que cai na piscina, por exemplo, aí ela vai produzindo raios e circunferências, né, como se fossem ondas, vão se disseminando, aí você perde de vista. Eu acho que é isso. O início da psicanálise estava baseado no Freud, nos seus discípulos, nos primeiros aventureiros da psicanálise, chamada Internacional de Psicanálise, e eles seguraram isso por um bom tempo, mas depois a coisa se fractaliza, o mundo engole, sabe? As forças que se agregam e que vão hibridizando o saber, a prática, vão indo. Quer dizer, o Jung contestou a teoria da libido freudiana. O Reich falou que tinha que pegar o corpo e não só ficar na associação livre da palavra. O Ferenczi queria a técnica ativa e não um analista tão neutro. Depois ele inverte, que é a neocatarse. O Rank veio com a ideia de trauma do nascimento. E o Freud ficou meio chateado com todos eles, né? O Freud não era o dono da bola, ele não gostava muito de ideia fora da caixinha ou casinha, né? E dava um pé na bunda de quem fosse encher o saco dele, né? Ele tinha lá um rigor diante da própria pesquisa dele. Enquanto Freud foi vivo, a psicanálise era o Freud, né? E aqueles que ele suportava e tolerava. Quando morreu o pai, aí os irmãos foram brigar pela herança, né? E aí já foram subdividindo. Eu te digo uma coisa, hoje, passados 120 anos da interpretação dos sonhos, e talvez 110 anos da Internacional de Psicanálise, aquela pretensão de ser a voz da psicanálise, a voz da verdade, acabou há muito tempo, foi por água abaixo, né? A IPA teve que se refazer, se repensar, modulou e está lá. Tudo bem, que fique lá, né? Assim como tem outras instituições mais arcaicas, mais antigas, que também estão. Todos eles estão se pensando e repensando. Houve uma época que a IPA não deixava psicólogo participar do processo de formação, não deixava, caçava as bruxas. Homossexual, se declarasse que era homossexual, pé na bunda, não podia. Tchau. Né? Esses anos 70. Eu tive analisando os que vieram dessa época, reclamando disso. Então, meu caro, eu lhe digo uma coisa, a IPA é mais uma. Os lacanianos são mais um, os winnicotinianos são mais um. Não tem um lugar que seja o lugar da psicanálise, o lugar da verdade. Agora, a gente tem a obra do Freud e tem a obra de grandes autores e de colaboradores e de pessoas que estão aí pensando, dão lá, botam um pontinho aqui. O que a gente tem, na verdade, é um grande texto, né, em vários níveis para ser lido e relido, e cada grupo pega um pedaço, inventa um pouco. E esse é o processo de criação, é o processo de estabelecimento. Então, assim, acho complicado é quando a pessoa não tem, o grupo não tem estudo, não se dedica realmente, por exemplo, a esses autores que foram consagrados desde sempre, que a gente sabe que são importantes, e que vão ler resumo, e que não vão ler o livro, que vão ouvir uma coisa e repetir. Isso existe, vai existir sempre. Mas se eu puder dizer alguma coisa para os analistas que estão em formação e tal, primeiro que jamais enveredem pelo fanatismo ou pela idolatria ou pela ideologia em qualquer nível que seja, porque a psicanálise é qualquer coisa menos isso, né? A psicanálise é pulsação, é potência de deslocamento, para a gente poder sair de um sintoma e ir para outro que seja, mas para fazer uma coisa melhor. E não é profissão de religiosa, não é gueto digamos assim, de maniqueísmo sobre um tipo de pensamento, mas acontece que isso é do homem, é do humano, então certamente que há. Eu, quando propus modestamente e quase que xistosamente psicanálise descolada,
foi só o meu sintominha. Eu digo, eu quero ficar um pouco descolado aqui do resto, deixa eu ficar aqui com os meus delírios e criações e pensamentos. E é isso, acho que a gente tem que ter uma autenticidade, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um estudo, né? O tripé da psicanálise, da formação estabelecido lá pelo Freud, eu acho que é válido. Você tem que fazer sua análise, e são várias, né? Você não faz uma análise. Você vai achando analistas que têm importância numa época, e depois você vai vendo que aquilo já esgotou, aí você procura outro analista. Digamos, é fértil você deslocar de analista. Então, análise. Que é na análise que você vai poder experimentar o que é essa dimensão, por exemplo, de recalcar alguma coisa, de viver a angústia e elaborar a angústia, de ver o trabalho do sonho e ver o que isso pode dizer para você, e assim por diante. Análise pessoal. O estudo teórico, né? Eu não sei como é que alguém pode ser psicanalista, querer ser psicanalista, se não andou pelo Freud, se não leu bastante o Freud, se não escolheu, por exemplo, seja o Winnicott, seja Melanie Klein ou Lacan, para fazer digamos assim, uma abrangência maior do escopo de estudo e por aí fora. Então, o estudo é fundamental. Eu estudo todos os dias de formas diferentes, né? Hoje a gente pode estudar ouvindo palestras, pode estudar ouvindo podcast, pode estudar lendo, pode estudar escrevendo. Mas eu acho que as pessoas têm que estudar, e muito. A gente sabe pouquinho, porque a gente é tão pequenininho, né? Por mais que a gente seja inteligente, seja dedicado, a gente sabe um pedacinho. Então, assim, a questão de cunho narcísico qualquer um de nós sabe só um pouquinho da psicanálise, não sabe muita coisa, não. Mas o pouquinho, de repente, quebra um bom galho para a gente e para os que forem na vida. E olhe lá, né? Pois é. E Um por pouquinho, final, olhe lá. por final, a supervisão, que é quando você se dedica a conversar com alguém que vai ser uma espécie de outro daquilo que você faz, para você não ficar tão voo cego, né? A psicanálise sempre vai incluir a escuta, sempre vai incluir a dimensão equivocante, claudicante do inconsciente, sempre vai incluir as dimensões de denegação, de recusa, de castração, de enceguecimento ou de vidração, hipnose, né? das dimensões objetais e assim por diante. Então, cara, eu acho que é difícil falar na psicanálise. A gente precisa falar de várias psicanálises e do que a gente está fazendo. Eu acho que isso que é o ponto, né? Eu fico pensando aqui que a própria teoria da psicanálise, ou ela segue, rigorosamente falando, né, o que acontece numa análise pessoal, que é esse movimento de construir, deixar, por exemplo, a poeira baixar, olhar de novo para aquilo e, se necessário, desconstruir, né? Eu acho muito bacana essa ideia da desconstrução, que na verdade é a sensação que eu tenho quando eu leio Freud. Você pega um texto do Freud, por exemplo, cara, eu acho fantástico aquele texto do Freud, O Unha Familiar, onde o Freud pinça, né, de uma série de dicionários, parece que ele está ensinando a prática analítica ali, né? De uma série de dicionários, de significações possíveis, ele pinça ali e vai falar, cara, vamos falar desse sentido que apareceu aqui, meio que, né, ao léu, ao acaso, mas não, estava lá desde sempre. E a partir dali trabalha. Me parece assim que a formação, a análise pessoal e a teoria andam juntas nesse processo, né? Não tem como você... Eu dei um curso sábado passado pelo OES falando disso, da insuficiência do tripé. Como o tripé é um bom passo, assim, um bom apoio, mas que ele não é o suficiente. Por quê? Porque tem uma série de fatores que atravessam, tem essa relação com os outros, com o outro e por aí vai. Mas a rigor eu queria questionar isso com você, né? Colocar isso para você também, para te ouvir um pouquinho melhor. Essa pegada de fazer da psicanálise com a teoria, com a análise pessoal,
com os atendimentos na clínica, com a vida de uma forma geral. Isso é a formação de um analista? Eu penso que a formação do analista é contínua, inesgotável, como a vida é. Né? A gente vive porque o coração bate e não vai parar nunca de bater. Quando parar de bater já não é mais vida, aí já é outra coisa que a gente nem sabe o que é. Mas, e se bate o coração, é o desejo pulsando. Né? E se o desejo pulsa, a gente nunca está satisfeito e nunca vai esgotar a nossa curiosidade, a nossa vontade de saber, a nossa vontade de superar e assim por diante. E aí a gente está falando do desejo, e o Lacan frisou muito o desejo do analista, que é o que coloca a gente numa posição de se interessar por aquilo que mexe com a gente e, ao mesmo tempo que nos desconcerta, e com aquilo que a gente deseja, mas tem medo, que a gente deseja, mas não sabe bem o que é, com aquilo que para aquilo que a gente não tem resposta, ou para a angústia que invade a gente. Você vê que são modulações do desejo isso. O próprio sintoma é um tipo de cristalização desejante. E aí a gente vai ter que decifrá-lo de alguma maneira, né? Vai ter que desvendá-lo, subir os véus do recalque para poder melhor compreender, melhor dizer esse sintoma. Né? Então a formação do analista passa pelo desejo de ser psicanalista. E aí eu acho que as pessoas precisam estar um pouco mais atentas, porque se você vai ser psicanalista e vai sustentar esse lugar, é para a vida toda. Você não bota uma roupa, vira psicanalista e tira. Você é. Né? Você é no cinema, na praia, na viagem, no pesadelo, no sonho, no amor e na miséria. Né? Na desgraça e na alegria. Você está no ofício, porque você não descola a tua busca incessante de descobrir o que é uma análise, o que é ser um psicanalista. Você não descola isso da tua angústia, você não descola isso do teu mal-estar, da tua vontade de fazer alguma coisa. Você está tendo que lidar com o seu desejo na suspensividade dele, ou seja, na equivocidade, na imprecisão do desejo. A gente não sabe o que é um desejo. A gente sabe que ele bole, né? Que ele arranca a nossa tranquilidade, que a gente quer estudar mais sobre o ser humano, sobre as paixões do ser humano, sobre as suas pequenezas, sobre as suas dimensões psicopatológicas, se a gente quiser dizer, mas a gente não sabe totalmente o que é isso. Então, o psicanalista está numa renovação continuada de uma questão, que é o Freud botava em 3 tempos, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. É uma boa questão para todo mundo. Né? Essa questão eu preciso também responder como analista. É o que eu costumo dizer. Eu cobro uma sessão de uma pessoa, digamos, na quarta-feira, sei lá, às 8 da manhã. Mas ao sábado, à 1 da manhã, numa circunstância qualquer, aquela sessão pode me vir à cabeça e eu vou raciocinar em cima daquilo. De repente, na próxima sessão de segunda-feira, eu tenho uma resposta para algo, eu tenho uma questão que me veio numa fala de uma amiga dentro de um jantar, no domingo. Entende o que eu quero dizer? A gente está trabalhando o tempo todo e está fazendo a nossa formação. A nossa formação ela se confunde com o nosso caminhar. Agora, formalmente, você tem que prestar contas. Então, você tem que, às vezes... Eu participei por muitos anos da formação freudiana, que é a instituição que eu fundei ainda estudante de psicologia. Isso no Rio de Janeiro, em 1992, foi quando eu fundei, junto com mais 20 e tantos analistas, a formação freudiana. Aliás, eu vou estar hoje com a Andréia Junqueira, que é coordenadora geral da formação, pelo menos era até bem pouco tempo atrás, numa live. Hoje é dupla dose de live para mim, 21 minutos. Eu vi no Instagram. Então, já aproveito para convidar depois as pessoas que quiserem. Então, eu participei dessa instituição e pensei o estatuto dela, pensei as questões que motivavam a existência dela, o surgimento dela, a organização dela.
participei da montagem dos seminários, eu era professor, eu me tornei supervisor. Isso também é formação psicanalítica. Eu te dou um exemplo, Marco. Eu pratiquei jiu-jitsu por 12 anos. Tá? Pratiquei porque eu sempre gostei de arte marcial. E o jiu-jitsu, as pessoas acham que tem violência, mas não tem nada de violência. Como é que você usa o seu corpo numa dimensão de superação da força do outro, impor a sua força, né, e conseguir, através de diversas posições, saber o que fazer para não ficar na pior, para não ser finalizado, digamos assim. Essa é a metáfora do jiu-jitsu. Mas o que você aprende sobre a alma, sobre o outro. Então, como é que eu vou dizer que a minha formação não passa pela arte marcial? Ou não passa pela prática esporte? Ou não passa pela língua que eu aprendi a falar? Não passa pela música que eu gosto de ouvir? Passa por tudo isso. Entende? Agora, só o último comentário é o seguinte. As pessoas precisam saber que para ser psicanalista, para ocupar esse lugar, tem que estudar muito. E é uma coisa que eu percebo que as pessoas, em geral, cada vez menos estão dispostas, que é gastar horas do seu dia colocando o estudo em dia. É ler, 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 participar de seminários, debater e assim por diante. Né? Eu acho isso bem bacana, assim, porque, bom, formado, né, pela UEL em 2010, e nessa época, para dizer assim, que eu li alguns textos de Freud, foram pouquíssimos. Né? E aí eu fui vendo que foi piorando, né? Foram passando mais comentadores do que os próprios textos do Freud. Lacan, então, Lacan eu fui conhecer com o Daniel Omar Pérez, junto com a Sandra aqui do HU, né? Sandra Turque, uma querida. Então, assim, o Winnicott, cara, eu ouvi um pouco falar de Winnicott, porque minha supervisora do quinto ano era winnicottiana, né? Então a gente tinha algum trabalho ali. Melanie Klein, putz, foi uma disciplina de meio semestre, praticamente. Cara, isso eu tô falando dentro da psicologia, que supostamente no Brasil, desde 60, 70, é a porta de entrada, assim, para o campo da psicanálise. Mas, realmente, quando eu vou dar supervisão na pós-graduação, ou para pessoas que já estão aí há um tempo atendendo, geralmente eu pergunto, tu já leu, sei lá, Recordar, Repetir, Elaborar? Ah, já. Quando? Há uns 5 anos na faculdade. Não, é um texto assim que eu, Marco, leio quase todo ano. Tipo, 2, 3 vezes. É por isso que eu falei desse renovar, desse voltar, desse ir e tal. E como que, mesmo estando lá, né, que esse eu acho que é o meu percurso de análise pessoal, de formação, mesmo estando lá, parece que nunca esteve. Né? Esse vai e volta da teoria, da formação, do estudo. E o que me preocupa muito, concordando com você em número, gênero e grau, é quando a pessoa lê uma vez um texto, um fragmento de texto, e já vai atender achando que sabe, né? Ou seja, pula algumas etapas, que eu acho também uma outra etapa que a gente não comentou aqui, que de repente é bacana de dizer, a questão da transmissão. Né? Como o analista também deve transmitir a sua clínica a partir da sua escrita, de uma live, de um seminário, de um congresso, e como isso é muito, a gente vê muito pouco isso, né? Por que isso não está incluso no tripé, quadripé, né? A transmissão também aí, né? O que será que tem aí? É. Olha, uma pessoa aí perguntou em relação à psicanálise na universidade, que é outro capítulo interessante. Vamos pensar, o que o Freud dizia da psicanálise? Que ela é um método de investigação do psiquismo, da mente humana. Que ela é uma teoria sobre o inconsciente. Né? E que ela é uma prática. Tá, acho que é bom saber pensar a psicanálise a partir também desse tripé, essa forma de ver. Ora, a gente sabe que a psicanálise tem um propósito
que é o de se disponibilizar como dispositivo para permitir acesso às pessoas que querem fazer análise, que sofrem, permitir acesso a um tipo de experimentação em que ela se transforme, né? Acho que isso é importante não perder de vista, porque essa transformação ela é muito específica também. Não é uma transformação que ela vem da conversão. Quem é seu filho? Sua filha? Minha filha aqui, ela entra nas lives Chama aqui, ela é para lá. fantástico. Eu sou a favor de incluir todo mundo. Ela não vem, cara, ela não vem. Legal. Tava falando da experimentação. Veja, porque no final das contas, esse dispositivo, ele não é um dispositivo como a religião, ou como um coach, ou como um conselho. Ele é um dispositivo que se coloca em suspensão, para que alguém fale, e alguém fale sobre algo na tentativa de encontrar, digamos que delesionamente falando, de linhas de fuga, encontrar linhas de saída, né? Saída do sintoma, saída do sofrimento, saída da angústia, saída das bobagens que fez e se meteu. Aliás, as pessoas são campeãs em fazer bobagem, né? Depois não sabem onde é que estão, né? E aí no divã. E aí entra o analista para tentar criar para essa pessoa uma chance, um espaço dela poder se organizar um pouquinho melhor. Muitas vezes é assim. Então, esse dispositivo que a psicanálise a gente para ocupar esse lugar, a gente tem que se dobrar, se desdobrar, ir por aí, errar e acertar, tentativa e erro, erro e tentativa, e assim por diante. Então, é uma coisa muito... ao mesmo tempo que você pode compartilhar trabalhos em supervisão, em instituição, publicar artigo, escrever livro, participar de lives. Também tem uma coisa que só você sabe, né? Do seu estilo, do seu jeito de ser psicanalista, de como você se coloca. E aí, como é que você faz a tua experiência, a tua superação de dificuldades, de conflitos, de angústia, a tua forma de ver o mundo? Como é que você faz disso um dispositivo em que você se ocupa da psicanálise, se assume como parte desse inconsciente, como integrante de um lugar que vai colocar o sintoma a se desfazer? Eu diria que é todo um esforço, né? Que a gente sabe que não se ganha fácil isso, que não vem tão fácil, mas que vem com o tempo. A transmissão, que é uma palavra trazida pelo Lacan, né? O ensino, a forma de você mostrar e também permitir que o outro deseje, certamente que ela está dentro da dimensão de formação. E o Lacan, acho que o Ferenczi contribui muito para isso, né? A formação de um analista passa necessariamente pela análise que ele faz. E a análise que uma pessoa faz vai colocando ela, pouco a pouco, na experimentação de um analista, né? Como se ela estivesse indo ocupar esse lugar, mesmo que ela não vai querer exercer a psicanálise, ela vai se deslocar para esse lugar, que é um lugar em que eu perco as certezas sobre mim. O Lacan vai dizer que é um lugar de descer, de descer, deixar de ser. Aliás, é preciso dizer isso, né? A sociedade, a cultura humana, seja ela em que nível for, ela tem uma obsessão incrível pelo tal do ser, né? Eu sou. O que eu vou ser? O que eu vou me tornar? Eu preciso ser, né? Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado, eu preciso ser... E esse ser que precisa, dentro da dimensão analítica, a começo de assunto, ele é o próprio engodo da história.
né? Está ligado ao ego, né? A existência que se prende a conceitos identitários, a percepções de si, muitas vezes tomadas de moral, tomadas de preconceito. Tá. Então, talvez a análise seja o lugar em que você vai para ser desvelado, desnudado, despido, destituído de um certo tipo de ignorância que você traz do seu ser. Né? E, para além da ignorância, a própria paixão de ser, que vai ser questionada. Essa paixão de ser, ela vai permitir dar espaço para o lugar do paradoxo, da ambiguidade, da dúvida. Né? Então, a aventura da análise, a aventura de ser psicanalista, de ocupar esse lugar, é a aventura de sustentar o próprio paradoxo da inconsistência, ou paradoxo da existência, ou a inconsistência da existência e do inconsciente, e ainda assim perceber que é a partir daí que a gente se liberta. O que é o sintoma, se não uma prisão em que a pessoa se encontra identificada aquilo, obediente àquilo, Antolhos não enxerga mais nada. Então, a saída do sintoma é você descer do sintoma. Né? Conseguir se desamarrar daquela porcaria que você nem sabe como é que se amarrou em você, a que você segura como se fosse tudo, aí você perde. Tudo bem, às vezes você meio que despersonaliza, né? Entra num certo pânico, mas depois você vê que não. A primeira vez que eu tive um certo pânico, deve ter sido meus 18, 19 anos, e eu me assustei um pouquinho. Depois eu achei aquilo meio parado, meio condição, assim, sabe? Aí comecei a chamar o pânico. Eu adorava ouvir o pânico, eu ficava, que vem o pânico e tal. Aquele desconcerto. Quem sou eu? To be or not to be? Né? Onde estou? Né? Eu sou eu, você é você, quem somos nós? Eu sou você apesar do outro. Eu serei. Aí depois você encontra alguém e fala, eu te amo. Depois você diz, eu te odeio. Né? Depois você diz, eu não sei quem você é, mas eu gosto. Eu não sei se me gosto. Crise identitária, essas maluquices todas que a gente passa, que não deveriam assustar tanto, porque é isso que faz uma análise acontecer. Né? São esses desarranjos do ser. Eu estava aqui pensando, conforme você ia falando, né, no curso de sábado agora, estou escrevendo o texto, estou atrasado com o texto, mas em determinado ponto ali eu vou falar um pouquinho dessa questão da máscara. Né? E me parece que a entrada em análise é propriamente, e a passagem ao divã, tirar a máscara. E aí eu faço até um comentário ali que, mesmo antes da pandemia, e talvez desde sempre, né, é mais fácil ir para a cama pelado do que tirar a máscara. Né? Porque ainda no sexo com o outro, você ainda, em determinado momento ou em alguma ocasião, você consegue fingir ser aquilo que o outro espera que você seja. Mas no divã, isso tem que cair. Né? Você me faz pensar aqui dos bailes de máscara, do próprio carnaval, da fantasia. E uma festa fantasia é fantástica porque é uma brincadeira. Né? E é uma brincadeira que tem vários níveis de veracidade e a gente fica na dúvida. É ou não é? Né? Quem está por trás? Está por trás ou está na frente? Porque botou o por trás na frente. Né? A máscara, o semblante, é isso que esconde, camufla, mas revela. A máscara denuncia. Né? A máscara me autoriza, mas também me reinventa. É muito divertido botar uma máscara e sair na rua, ir para uma festa, inventar um disfarce. Eu gosto de fazer alguns disfarces. Né? E é preciso, né? Sim, é lúdico. É necessário. É É necessário. lúdico.
A questão é confundir a máscara com o ser. Né? A questão é confundir a máscara com o eu. Quando você vai para o divã, você tira a máscara e saca que pode ter outras, pode usar outras, pode fazer outras. Eu acho que o que você está dizendo, no nível inicial da coisa, é que, por exemplo, a histérica, no que ela possa ter de mascarada, né, porque ela simula, ela emula, sem saber até. Ela se envereda por formas que são distantes de uma autenticidade, distantes de um desejo. Né? Ela diz não para dizer sim. Né? Eu me lembro até de uma piada, desses, esqueço agora o nome, enfim, é um dito popular, um gracejo, que diz assim: uma lady, quando diz não, está querendo dizer talvez. Quando diz talvez, quer dizer sim. E quando a lady diz sim, é porque ela não é uma lady. Ou seja, é uma brincadeira com a dimensão histérica. Né? E aí, vamos fazer isso? Ah, não sei. Se não sei, já me convence que eu quero viajar com você, que eu quero namorar você, que eu quero sei lá o quê. Né? Esse jogo de esconde, né? de revela, esconde. Assim como analista, não diz tudo de cara. Como é que o Freud falava? Se você chegar na primeira sessão e interpretar uma pessoa, você está dentro de uma análise selvagem. Tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Né? Isso é muito importante pensar, viu, Marco? O tempo das coisas, o tempo dos acontecimentos, o tempo das revelações. O tempo para alguém conseguir sentar. Depois deitar, depois fechar os olhos, depois associar livremente, depois tirar a roupa, depois tirar a máscara, seja lá o que você quiser. E a gente joga com máscaras e coloca. Né? Eu posso brincar, eu posso me pintar todo, como os índios, por exemplo, fazem nos seus rituais. Eu posso fazer um ritual particular. E talvez isso seja importante numa dimensão de análise. São essas dimensões também do lúdico, da brincadeira. O que é diferente do que você ia dizendo assim, pô, como é que você se esconde, né? Através de uma hipocrisia, através de uma burrice do teu sintoma. Esse é um ponto para uma análise. Né? O analista, quando o sintoma, porque tem uma questão do sintoma aí da pessoa, né? A gente pode pensar ele também como uma máscara, né? O analista? É. Sim, o analista não é alguém que está se revelando, né? Ele tem que ficar na dele, em suspenso. Ele tem que ficar numa dimensão, como dizia o Lacan, de objeto causa de desejo. Daquilo que faz jorrar. Né? Daquilo que permite jorrar sem tamponar. Você vai contar uma coisa para um amigo, ele vai dizer assim, olha, faça isso, isso é um absurdo. Ou então, se tem inveja, vai dizer um monte de coisa. Outro dia eu estava escutando uma pessoa falar que foi com, sei lá, uma namorada, um namorado, para encontrar um amigo, passaram, os dois não se bicaram, depois esse namorado, ou a namorada, sei lá quem, você não, falando, escuta, o que você está fazendo com essa pessoa? Larga dessa pessoa. Quer dizer, você vê, você pode ter inveja, você pode ter, isso é muito invasivo. O que eu quero dizer com isso? Né? Que as pessoas muitas vezes se camuflam naquilo que elas supostamente são e vão agindo de outras formas. Então, o analista tem que ficar na dele, não tem que julgar, não tem que criticar, não tem que ter. Tem que segurar a contra-transferência, analisar se for o caso, para poder deixar aparecer essa pessoa que está pagando por aquele momento de análise. Né? Isso é importante. A contrapartida para um psicanalista de um paciente é o que ele recebe em dinheiro. Isso é a contrapartida. Não é o sintoma, não é a curiosidade, não é o suposto voyeurismo, ficar vendo o outro ou escutando o outro. Não. É o dinheiro que sustenta a movimentação do desejo do analista e do próprio paciente. Né? O dinheiro ele tem uma dimensão de ser um significante puro. Ele não significa nada.
R$ 50 você pode fazer várias coisas, ou não pode também várias coisas, mas o que você compra com R$ 50 é infindável a lista de como que você vai cifrar diferente o mesmo R$ 50. Porém, como você cifra o inconsciente é que dá a sua dimensão subjetiva. Então, eu preciso estar agraciado com o valor que eu julgue ser o valor que eu tenho que receber por aquilo, pelo que eu represento ali, para liberar totalmente o outro do meu julgo, do meu pensamento, do meu veneno, seja de inveja, de ciúme. Não. Né? Eu vou ficar completamente na escuta, na suspensão, para ver o que é que você tem a dizer e vou te acompanhar sem nenhum interesse, a não ser o interesse que você me pague aquilo que está combinado. Isso é libertador, no certo sentido, porque as relações não são assim, né? Quando elas não são específicas e claras, você começa a ter ganho secundário da relação. Eu tive uma paciente especial, depois retomando o caso, né, uma formação histérica bem interessante. É que ela chegou em determinado momento, 2 ou 3 anos depois, ela me pagou e falou assim: isso é tudo que você quer de mim, né? Meu dinheiro. E foi bem interessante, porque a partir dali a coisa ficou mais clara, né? A transferência ficou mais clara, o trabalho ficou mais claro. Como que ter essa clareza da minha parte enquanto analista, né, possibilita isso. E aí, cara, tem uma coisa muito bacana, que a gente não tem essa clareza se não vai para análise, né? Ou seja, se a gente não vai para análise, o pessoal, um monte de gente perguntando aqui, né, como começar a psicanálise, a formação, não sei o quê. Eu sempre recomendo isso. Cara, tu quer começar a formação em psicanálise, primeiro tem que saber o porquê, né? E se não souber muito bem, vai para análise. Agora, vai para análise. O ponto é esse, assim, vai para análise, porque um cara que não se analisa, e tem muitos exemplos, né, vai fazer com o paciente, de alguma forma, uma relação que lhe falta. Vai fazer um sintoma com o paciente, vai colocar o paciente no lugar do objeto, vai inverter a coisa. Né? Como aconteceu tantas e tantas vezes na história da psicanálise. É curioso, né? Porque a gente não sabe o que se passa num encontro dito analítico. Quantas sessões de análise houve hoje, nesse dia 5 de novembro de 2020? Imagina. É um número absurdo. Que vocês saibam, todos aqui que estão nos ouvindo, que nenhuma delas repetiu nada. Que não houve uma sequer a palavra igual, dita da mesma forma. Que não houve uma interpretação igual. E jamais haverá uma repetição disso. Que não tem quem vai dizer o que é ou não é psicanálise, o que não é. E ainda assim a gente sabe que a psicanálise opera, graças aos esforços das pessoas que praticam a psicanálise, escrevem textos, dão palestras, fazem lives, publicam suas ideias, bancam seus desejos, discutem em grupo, aprendem com os antepassados, aprendem com as pessoas que estão produzindo, né? Escutam as diferenças, fazem mesclagens daquilo que estão estudando com a arte, com o cinema, com a ciência, com o que quer que seja. Então, ninguém vai normatizar a psicanálise e, se tentar, vai sair da psicanálise. A psicanálise não é passível de ser normatizada, não é passível de ser um mero método de aplicação de uma metodologia. E a fascinação toda está aí, né? Porque ela nos causa um enorme desejo de querer tocar, aprender, e ao mesmo tempo ela não diz a que veio, não diz quem ela é. Eu estava mesmo pensando agora, antes da live, que houve uma época, anos 90, por exemplo, até um pouco depois, em que diziam a psicanálise acabou, a psicanálise morreu, a psicanálise se provou ineficaz, a psicanálise... E vão continuar dizendo, né? Mas é uma besteira só, porque o que há de interesse na psicanálise na cultura
no mundo psi, a meu ver, é o que está sempre em questão, né? Está sempre dentro da dimensão de expectativa, de desejo, de produção, né? O que sustenta o analista e a psicanálise de uma forma geral, o pessoal falou assim, mas ser psicanalista é pelo dinheiro. Não, não é isso, né? Eu acho que não é por aí. É que o analista só pode receber do paciente o dinheiro, né? Essa troca, né? Isso tem que ficar muito claro. Mas o que sustenta a psicanálise, desde Freud, antes mesmo, né? A gente estava conversando aqui antes, é a experiência com o inconsciente, né? Ou seja, se tirar isso da jogada, não tem psicanálise, aí tem outra coisa. Diga. Não, isso. Não, eu vou fazer um comentário aqui, por exemplo. As pessoas não entendem, a gente tem que repetir. Veja só, se eu digo que R$ 500 não significam nada, mas potencialmente são R$ 500 que você pode comprar uma série de coisas, 50, 500, que seja 5 mil, é que você transforma a matéria alquimicamente no teu desejo. E você faz o que você pode com o teu desejo. O teu desejo. Você tem que ter teu dinheiro. Do mesmo jeito, você tem que ter o teu alimento. Você pode compartilhar uma série de coisas. Mas você tem que ter, por exemplo, como manter o teu desejo aceso. Se eu for comprar livros, é porque o meu dinheiro é investido em livros. Se eu for fazer uma viagem, é porque isso está dentro do meu desejo. Então, o dinheiro, ele é um elemento significante que dá acesso à materialização do desejo, né? E quem tem medo do desejo tem que fazer análise, está distante de uma posição de um analista, porque o analista ele vai bancar o desejo dele. E vai transformar o desejo, vai mostrar ao analisando que ele pode desejar sem culpa, vergonha. A educação é tão cruel com as pessoas que até medo de ter dinheiro elas têm. As infelizes ficam aí sem dinheiro por uma questão de educação, de ignorância. Né? Porque o dinheiro é lido como cocô, doença, sujeira. Né? Agora, veja bem, não é só isso. Isso é só um elemento simbólico. Leiam Freud, que vocês vão sair da ignorância e entender o que ele chamou da equação fezes, dinheiro e valor, né? Para botar a dimensão simbólica aí. O problema é a ignorância, Marco. As pessoas não leem. Né? E se não leem, vão fazer coisas medíocres. Né? E para ler, tem que botar o sofrimento em exercício. Tem que participar. Eu tenho uma coisa assim que tem me chamado a atenção, até mesmo eu coloquei isso já pro cartel, né? Tenho feito o cartel do Seminário 20 do Lacan. E cara, assim, às vezes a gente às vezes não, a gente parou por 2 encontros em um parágrafo. Porque simplesmente que haviam tantas possibilidades de compreender aquilo que a gente parou e falou assim, não, peraí, a gente vai ter que entender isso de uma outra forma. Vamos procurar o mais um, vamos procurar teoria, vamos atrás para saber o que o cara está falando aqui. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque às vezes, e eu acho que isso tá acontecendo cada vez mais, as pessoas estão achando que estão interpretando corretamente quando estão delirando. E isso é um problema tão grave que quando chega na clínica e o analista vai fazer uma interpretação, o analista não está interpretando o que o paciente está trazendo, o analista está interpretando a cabeça dele. E aí que está o ponto. Ele está se colocando ali, né, quando ele devia se tirar da jogada. Eu acho que cada vez mais eu insisto nisso, né? O analista, a formação do analista passa também, né, pela escrita, pela experiência da escrita, da leitura, da pesquisa. Tanto é, cara, que nas pós-graduações que eu coordeno,
Uma das coisas que eu sempre pedi para os alunos, e você não tem ideia da bagunça que o pessoal faz na minha cabeça, é que no final da pós tenha a publicação de um artigo. Cara, é um inferno. É um inferno. Aí as pessoas falam, não, mas isso não é psicanálise. Eu sei que a formação do psicanalista não é uma pós-graduação. Eu sei que uma pós-graduação não forma um analista. Mas, se você não tem a capacidade de dizer da tua própria experiência e transmitir isso, que seja mínimo, cara, que seja mínimo. Não estou querendo nada assim, uma obra freudiana, nada disso. Cara, 10 laudas, 15 laudas. Se a gente não tem a capacidade de transmitir, a psicanálise vai ficar viva a partir do quê? Ô, Marco, a minha avó, eu tive duas avós, todo mundo tem duas, né? Às vezes tem mais, né? Mas eu tive duas avós muito diferentes uma das outras. Eu aprendi muita psicanálise com as duas. E aprendi também o que eu tenho que fugir para não fazer bobagem também, para não repetir pai, mãe, vô e vó, entende? É sempre isso, a dimensão, a riqueza humana é que ela é contraditória, né? Você aprende coisas boas e ruins com uma pessoa. Você vai ter bons educadores se eles te questionarem e te fizerem pensar. Eu prefiro educadores, ou professores, ou instrutores, que te incentivem, que respeitem a tua limitação momentânea, mas também que provoquem você. Agora, eu acho que o que é ruim é a hipocrisia de não provocar o aluno, né? De não cobrar alguma coisa para que ele se movimente, ou a violência, né? Por exemplo, um professor ou uma instituição que fique ali humilhando o outro. Isso tem muito. Eu acho isso péssimo, sabe? Uhum. Sim. Então, a análise ou qualquer coisa que passe pelo processo de formação do analista, está em todos os lugares, está na avó, está no casamento, está na separação, está no cinema, a formação está em tudo que é lugar. São todas as formações do inconsciente. O filme é uma formação do inconsciente, uma viagem é uma formação do inconsciente, um avião é uma formação do inconsciente. O inconsciente não faz outra coisa senão formar, né? E nós somos, como analistas, a formação do inconsciente. Agora, um lugar que se propõe, né, a ser um lugar de pós-graduação, é bacana, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar bibliografia, projeto, falar publicamente. Essas coisas vão capacitando, na verdade, as pessoas, né? Essas coisas vão criando dispositivos de superação. Então, escrever, eu concordo com você, escrever é muito importante. É muito importante escrever. E mesmo que você sofra, porque as pessoas, a maioria delas sofrem para escrever, é importante. Eu, Faz para parte. dizer que da minha experiência, né, do mestrado, inclusive faleceu hoje a minha orientadora do mestrado, Angela Caniato, beijão para ela, onde ela estiver, mas ela me ensinou o lugar do analista. A minha pesquisa foi sobre o desamparo humano na contemporaneidade, né, que virou um livro depois, mas ela me ensinou quando ela me chamou no jardim da casa dela e falou, Marco, ela tinha uns 80 e poucos anos já, que ela era formada na década de 70, então assim, cara, tinha muito conhecimento, e ela falava assim, às vezes eu passeio aqui no meu jardim falando assim, eu não sei, né? E isso marcou para mim de tal forma, cara, que eu comecei a escrever a partir daí, né? Justamente a partir do momento em que eu saquei que eu não sabia e banquei isso que eu não sei, ou seja, tirei a máscara de mestrando, de psicólogo, né? Tirei a máscara do ego, né? A partir desse momento em que eu me saquei alguém que não sabe, eu pude construir alguma coisa. Talvez seja, talvez essa seja a experiência mais radical de uma análise da formação do analista, né? É colocar você diante do não saber sobre si, não saber sobre a vida, né? E a partir daí, É isso. Sístole e diástole.
In and out, yin e yang, sim e não, ódio e amor. São essas dimensões de oposição, de diferença, que vão tecendo a linguagem, que vão permitindo a linguagem. Tem uma vitalidade incrível e um processo de aprendizagem, de transformação, formação, no ato de respirar. Né? Se você se puser a respirar numa certa intensidade, numa certa repetição, certa capacidade de sentir a tua respiração, você vai avançar milhas e milhas, você vai aprender muito sobre a existência. As pessoas chamam isso de meditação, de yoga, seja do que for. Basta, veja, você ter consciência corporal, consciência existencial, consciência do teu sintoma, consciência do teu desejo, ou então percepção do teu desejo, percepção existencial, percepção do teu corpo, percepção do outro, percepção do teu desejo, aceitação e transa de você com você próprio, né? Você respirar e você transar com você próprio. Mas não é só com você próprio, porque você está respirando em consonância com o teu batimento cardíaco, mas também com a pulsação do dia. A gente não vê, mas o dia está pulsando aí. Eu consigo ver as pulsações, os senti-las, porque eu já percebi que elas estão aí se repetindo. Por exemplo, se você escutar o tic-tac de um relógio, né, que marca na diferença do tic e do tac o tempo que avança. O tic-tac do relógio não é diferente do bater do coração, não é diferente das voltas que a Terra dá em torno dela própria, que ela dá em torno do Sol. Essa é a grande dimensão de compulsão à repetição. Né? É porque bate o relógio que a partir desse puro significante, in and out, tic-tac, que a gente constrói a história. Né? A percepção do passar do tempo me dá a chance de dizer, olha, que engraçado, eu era assim, agora estou assado. Ou eu fui isso, agora eu sou aquilo. E antes o meu rosto era lisinho, agora nasceu pelo. E antes o meu rosto era lisinho, tinha pelo, agora o meu rosto é todo enrugado. E aí o mundo vai acontecendo nessas diferenças. O que eu posso dizer? Respira. Respira e faz da tua respiração um processo assim de percepção da tua existência. O problema é que as pessoas são tão capadas, são tão aviltadas nas suas dignidades, que nem respirar o miserável consegue. Eu vou dizer novamente, agora dizer de uma outra forma, querem a cura psicanalítica? Aprendam a respirar. Meu querido. Se eu digo isso, Marco, é porque respirar é uma ciência e leva muito tempo para você conseguir fazer da tua respiração alguma coisa. Não adianta teorizar, não. Não tem teoria de nada sobre a respiração. Tem a respiração e tem aquilo que você é capaz de produzir. Porque, por exemplo, a arritmia, a taquicardia, a pressão que sobe ou que desce, a excitação sexual, o êxtase, tudo isso, né? O estado ébrio, tudo isso são modulações, intensificações da respiração. Carlos, cara, já estamos avançando no horário, daqui a pouco o Instagram fecha aqui a coisa. Eu falei, é o tempo. É o tempo da coisa. Agora o Instagram deixa quem é liberou mais? A gente, que tem uma galera grande com a gente, pode ficar horas e horas. Mas eu acho bom a gente terminar mesmo por conta... Estamos chegando no TAC, né? Tem um tempo
do acontecimento, né? Sim, sim. Meu querido, tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa que de repente quer retomar? Passou batido? Me conta aí. Olha, consideração, eu acho que a gente tem sempre que considerar tudo que a gente puder para poder saber se a gente quer ou se a gente não quer. Considerar o outro para respeitá-lo e dialogar com ele e também excluí-lo, deletá-lo, se for o caso. Né? Minha filha já veio me chamar aqui. Considerar a filhota chamando para acabar a live. Não, olha, então assim, as dimensões de consideração são importantíssimas. E cabe uma responsabilidade na consideração. Eu quero te agradecer. Quero dizer que você deve ver sua filha logo, porque ela está ansiosa pelo papai, isso não é pouca coisa. Ainda agradecer bem, né? quem nos escutou. E vou convidar você em breve para mais uma movimentação que a gente fizer no canal de Escolada. E chamar também quem está nos ouvindo agora para a segunda live que eu vou estar muito perto desse tema, que é tornar-se canalista com a Andréia Junqueira. Marco, muito obrigado pelo teu convite. E as questões que você colocou e a forma como você conduziu foram bastante bem postas, bem colocadas. Eu que agradeço, meu querido, um beijão daqui de Londrina. Pessoal, todo mundo que está por aí, até a próxima. Entrem lá no Instagram, Psicanálise Descolada, que vai ter a informação da próxima live aí com o nosso querido Carlos. Um abraço, até mais. 21 horas agora. Você vai brincar com a sua filha de cavalinho. Bota ela em cima. Sim, já está tudo certo aqui já. Tá tudo certo, valeu. Vai começar. Tchau, tchau. Tchau.